aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos sentar, meus irmãos. Primeiramente, queremos louvar a Deus pela vida da Maria José, que está fazendo aniversário hoje. Passou direto no começo da missa. Levanta a mão, hein, Maria José. Parabéns para você. Deus te abençoe. Passou direto no começo da missa, mas estamos rezando por você nessa missa. Deus te abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, o que nós acabamos de ouvir é algo muito curioso. Herodes era o rei de Israel. Herodes era o Todo-Poderoso naquele tempo. E ele começou a ouvir dizer de todas as coisas que estavam acontecendo, que Jesus estava fazendo. E como nós ouvimos no Evangelho, ele começa a perguntar: mas quem é este? Vamos pensar uma coisa. Herodes era rei. Jesus era alguém que estava vindo lá de Nazaré. Herodes era todo poderoso. Jesus nem casa para morar tinha. Herodes tinha súditos e súditos. Jesus tinha apenas algumas pessoas que seguiam. Herodes mandava e desmandava. Jesus não mandava em nada nem em ninguém. Mas as coisas que Jesus ia fazendo começou a atrair Herodes a saber quem era este. Por isso que no final vai dizer: quem é este homem sobre quem ouço falar essas coisas? E termina dizendo: e procurava ver Jesus. Da mesma forma daquele tempo, da mesma forma hoje, Jesus ainda continua atraindo 3 tipos de públicos. Os que querem ser seus discípulos, os que querem ser seus adeptos e os seus inimigos. Jesus continua atraindo pessoas nesses 3 grupos. Os inimigos de Jesus são atraídos por ele, porque se não fossem, não queriam combatê-lo. Se Jesus não existisse para eles, ou se Jesus, e quando eu falo Jesus, Jesus e a igreja, Jesus e os cristãos, porque lá Herodes queria ver Jesus, mas esse Jesus, ele repercute ao longo dos séculos e chega até nós. Por que será que querem combater a fala da igreja? Por que querem calar a igreja, calar os cristãos? Então Jesus continua atraindo os inimigos. Jesus continua atraindo os adeptos. Quem são esses adeptos? São atraídos
porque veem e ouvem muitas coisas que já aconteceu na vida de um, de outro, de outro, de outro. E aí esses outros vão dizendo, foi Jesus que fez isso comigo. E alguns outros, os discípulos, são atraídos para seguirem Jesus. Então, como Herodes é atraído diante de tudo que ele estava vendo e ouvindo, hoje continua da mesma maneira. Este Jesus que é Deus, ele continua atraindo. E aí a curiosidade em querer ver Jesus nestes três grupos. Os discípulos são atraídos pelo modo de vida de Jesus. Eles querem ser e fazer como Jesus, porque percebem que é seguindo este tal de Jesus que a sua vida vai ser realmente livre. Com certeza, muitos desses, e isso é algo que a gente tem visto acontecer nos nossos tempos. Os jovens não querem seguir Jesus, porque acham Jesus meio que radical demais. Então os discípulos de Jesus, que são atraídos hoje pelo estilo de vida de Jesus, são pessoas que já são vividas. Pessoas que já batalharam, pessoas que já quebraram a cara, pessoas que já fizeram muita coisa na vida que não deu certo e que fala, aquele estilo de vida é um estilo de vida que realmente tem sentido. Então este grupo quer seguir Jesus porque vê em Jesus um estilo de vida que dá certo. Estes são os discípulos. Um segundo grupo que, como Herodes, querem ver Jesus são os adeptos. Adepto significa alguém que está por algo, não por alguém. Os adeptos são aqueles que estão dentro da igreja. São aqueles que no IBGE respondem, sou católico. São aqueles que estão por dois motivos. Primeiro, porque ainda não receberam uma proposta mais atraente na vida deles. Segundo, porque são atraídos não pelo estilo de vida de Jesus, mas por aquilo que Jesus pode fazer. E aí, eles estão presos a Jesus, eles querem ver Jesus por um momento que eles estão vivendo. Uma doença, uma morte, uma perda, um abandono, uma traição, um casamento desfeito, enfim. É uma fase da vida, não é a sua vida inteira. Não é o estilo de vida que eles querem. O que eles querem é a resolução de uma situação da sua vida. Estes são os adeptos que querem ver Jesus. Mas tem um outro grupo. O grupo dos inimigos de Jesus, que também são atraídos, mas não são atraídos nem pelo estilo de vida de Jesus, nem por aquilo que Jesus pode fazer, mas pelas ideias de Jesus. Estes são atraídos pelas ideias de Jesus, porque elas se contrapõem com as suas próprias ideias. Os inimigos de Jesus aprovam o aborto. Os inimigos de Jesus aceitam qualquer tipo de família. Os inimigos de Jesus o largam muito facilmente. Os inimigos de Jesus dizem, isso é muito radical. Os inimigos de Jesus não gostam de ouvir a verdade. Os inimigos de Jesus querem ser livres aos seus moldes. Estes são os que fazem parte deste grupo. Herodes, como nós ouvimos no Evangelho, fazia parte destes três grupos. Ele se sentiu atraído pelo estilo de vida de Jesus.
Porque Jesus, inclusive, não se denominava, mas ele disse que ele tinha um reinado. E quem tem um reinado é rei. Então o estilo de vida de Jesus atraiu Herodes. Pode atrair também cada um de nós. Herodes também foi atraído pelas coisas que Jesus fazia. Mesmo Herodes sendo todo-poderoso, sendo um rei todo-poderoso, ele não caminhou sobre as águas. Ele não multiplicou pães. Ele não fez um cego enxergar. Ele não fez um mudo falar. Ele não ressuscitou Lázaro. Ele não ressuscitou o filho da viúva de Naim. Mesmo Herodes sendo um grande rei, ele não tinha feito as coisas que Jesus fazia. Então ele queria também fazer o que Jesus fazia. Mas tem uma coisa aqui muito interessante. Porque também Herodes se coloca no grupo dos inimigos de Jesus. O evangelista Lucas coloca uma frase bem interessante da boca de Herodes. Quando ele pergunta, quem é este que eu ouço ouvir falar tantas coisas? Ele vai dizer, ele vai ouvir, não, este é João Batista. E aí ele fala, mas eu mandei matar João Batista. E qual foi o motivo que Herodes mandou matar João Batista? Porque João Batista falava a verdade que ele não queria ouvir. Então ele se tornou inimigo de Herodes. Mas a verdade não é alguma coisa, a verdade é alguém. Então Herodes também se tornou automaticamente inimigo de Jesus, porque se tornou inimigo da verdade que ele não queria aceitar. Era muito mais fácil mandar matar João Batista. Por isso que, vamos pensar, vamos lá na frente. Jesus e Herodes vão ficar frente a frente com o outro. Quando Jesus já estava entregue nas mãos de Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos vai e fala assim, não, este aí é judeu, então que Herodes possa julgá-lo. E aí levaram Jesus até Herodes. Só que Jesus não falou absolutamente nada para Herodes. Jesus não fez absolutamente nada na frente de Herodes. Jesus simplesmente se mostrou na frente de Herodes. E aí o que Herodes fala? Ele que tanto queria ver esse Jesus, mande este cara de volta para Pôncio Pilatos, porque para mim ele não fede nem cheira. E aí a gente sabe muito bem tudo que aconteceu. Estou dizendo tudo isso para que você possa se situar. Em qual desses três grupos você se encontra hoje? Se você veio, eu espero que você não tenha vindo apenas para ver o que Jesus pode fazer. Espero que você não tenha vindo para simplesmente ouvir uma palavra de conforto, porque pode ser que eu tenha falado uma verdade que você não quereria ouvir. Como eu queria que você tivesse vindo para ver Jesus e adotar o estilo de vida dele. Porque este é o grupo dos discípulos. Este é o grupo do pequeno rebanho. Jesus é pastor da humanidade. Lá no último final de semana de novembro, nós vamos celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo. Este que é Rei do Universo, Ele é Rei também, meu e seu, mesmo que você não queira. Mas os adeptos são muitos. Os inimigos, nós temos ouvido, e se assistimos a telejornal, se abrimos os jornais nas redes sociais, a gente está vendo que são muitos os inimigos de Jesus. Principalmente o que está em jogo hoje, por exemplo, a descriminalização do aborto. Mas os discípulos são poucos. Porque os discípulos não estão com Ele apenas por algo que Ele pode fazer.
Os discípulos não estão com ele para que ele possa falar uma palavra de conforto ao coração. Não, os discípulos estão com ele porque querem o mesmo estilo de vida que ele teve. Você veio aqui como o quê? Como discípulo? Como adepto? Ou como inimigo de Jesus? Como é que você se encontra hoje? Se o próprio Herodes queria ver Jesus, você veio porque no fundo do teu coração você quer ver uma esperança. No fundo do teu coração você quer ver uma paz. No fundo do teu coração você quer ver uma alegria. No fundo do teu coração você quer também ver a Deus. Mas em qual grupo você se encontra? Nestes três que querem ver Jesus: os inimigos, os adeptos ou os discípulos? Faça um instantezinho de silêncio e responda para o próprio Senhor.